Um complexo localizado na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, concentra a geração de energia nuclear brasileira. As usinas de Angra 1 e 2 foram construídas para criar uma fonte energética alternativa para abastecer o país com eletricidade. A energia nuclear, hoje, e historicamente, ela está presente nos países mais desenvolvidos. Uma usina nuclear, ela pode produzir grandes quantidades de energia ocupando uma pequena área, enquanto uma usina hidráulica, para produzir a mesma quantidade de energia, vai ter que ocupar uma área enorme, que é a área do lago da usina. Entre os países que se destacam na geração de energia nuclear estão os Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia e Coreia do Norte. O Brasil se prepara para aumentar sua capacidade de fornecimento com a construção da moderna usina de Angra 3. Angra 3 é previsto de entrar no final de 2015, basicamente igual a Angra 2, o que deverá diferir é a instrumentação de sala de controle, que em Angra 2 já é mais moderna do que a de Angra 1, e Angra 3 será totalmente digitalizada, controle por computador. O funcionamento de uma usina nuclear é um processo que exige segurança máxima. No centro da usina fica o reator, onde acontece a geração de energia. A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator. O gerador de vapor faz uma troca de calor entre a água do primeiro circuito e do sistema secundário. O vapor liberado movimenta a turbina que aciona o gerador elétrico. Depois, o vapor passa por um condensador, onde é refrigerado pela água do mar. Nós somos divididos em 3 departamentos básicos. O de operação, que é o que vocês estão vendo aqui, é o pessoal que de fato faz a usina operar, faz a usina funcionar. Temos um departamento extremamente importante, que é o de manutenção. E temos o departamento de engenharia, que repensa o projeto da usina cada vez que alguma deficiência se mostra necessário de uma medida corretiva de engenharia. Nós temos medidores de radiação em todos os circuitos que de alguma maneira teriam probabilidade de conectar a usina com o meio ambiente. E, havendo algum aumento no nível, a gente imediatamente suprimiria a fonte de geração, e se for o caso, até desligando a usina, resfriando, de maneira que ela não possa representar nenhum risco para o meio ambiente. Entre as medidas preventivas está o plano de emergência, que envolve funcionários da usina, defesa civil e a população. As pessoas são orientadas, recebem calendários, instruções, palestras, campanhas pelas TVs, e a gente trabalha muito para que elas façam os procedimentos que a gente está orientando ao longo dessas campanhas. Nos sentimos seguros em estarmos morando nessa região, e eu investi minha vida aqui. Se eu não me sentisse seguro, não estaria aqui. Bom, a energia nuclear, ela tem vários contras, Por exemplo, o risco de contaminação é muito grande e sempre tem que se pensar o que fazer com um lixo radioativo, Por exemplo, já tiveram vários acidentes ao longo da história, como o de Chernobyl, nos Estados Unidos, até no Brasil, em Goiânia, o Césio 137. Então, o risco de acidentes é preocupante e a gente tem que pensar o que fazer com os rejeitos radioativos. Tem alguns ambientalistas que defendem a reciclagem desse lixo, mas eles oferecem risco à saúde se vazarem, podem contaminar a população e é muito perigoso. Pode causar muitas doenças, como, por exemplo, o acidente de Chernobyl. Muitas pessoas desenvolveram tumores, filhos com má formação, câncer. Traz muitos riscos para a saúde. Outro argumento contra é que os equipamentos exigem muita manutenção, então acaba sendo uma forma de energia mais cara, tem um custo muito alto e também exige uma mão de obra mais qualificada. A energia nuclear exige grandes investimentos, muitos funcionários bem treinados. A construção das usinas também é bastante demorada e elas também precisam ser afastadas da cidade, porque elas exigem uma área muito grande e também por conta do risco dos acidentes. O ideal é que elas sejam mais afastadas das cidades, dos centros.
Bom, acho que esses são os principais argumentos contra a energia nuclear, mas também existem muitos argumentos a favor, como vimos no vídeo anterior. Eu, pessoalmente, sou contra a energia nuclear. Eu defendo as pesquisas por fontes de energia mais limpas e renováveis. Eu sei que é um caminho muito longo até chegarem lá, mas nesse meio tempo eu sou contra usar energia nuclear por conta dos riscos de acidente, contaminação, como, por exemplo, o que aconteceu no ano passado no Japão com a tsunami. Na verdade, foi um acidente natural que acabou levando a um acidente nuclear, mas muita gente foi contaminada, a água foi contaminada, então eu sou contra por causa disso, porque eu acho que é muito perigosa e acho que não vale a pena os riscos. Geothermal energy utilizes what is called heat mining, which, through a simple process using water, is able to generate massive amounts of clean energy. In 2006, an MIT report on geothermal energy found that 13,000 zettajoules of power are currently available in the Earth, with the possibility of 2,000 zettajoules being easily tappable with improved technology. The total energy consumption of all the countries on the planet is about half of a zettajoule a year. This means about 4,000 years of planetary power could be harnessed in this medium alone. And when we understand that the Earth's heat generation is constantly renewed, this energy is really limitless and could be used forever. These energy sources are only a few of the clean, renewable mediums available, and as time goes on, we will find more. The grand realization is that we have total energy abundance without the need for pollution, traditional conservation, or in fact, a price tag. Apart from the understanding that all natural systems are emergent, where all notions of reality will be constantly developed, altered, and even eradicated, we must also understand that all systems are, in fact, invented fragments, merely for the sake of conversation. For there is no such thing as independence in nature. The whole of nature is a unified system of interdependent variables, each a cause and a reaction, existing only as a concentrated whole. You don't see the plug connected to the environment, so it looks like we're free, wandering around. Take the oxygen away, we all die immediately. Take plant life away, we die. And without the sun, all the plants die. So we are connected. We really must take into account the totality. This isn't just a human experience on this planet. This is a total experience. And we know we can't survive without plants and animals. We know we can't survive without the four elements, you know. And so when are we going to really start taking that into account? That's what it is to be successful. Success depends on how well we relate to everything around us. Por menor que seja, a energia geotérmica tem um lado negativo. Não se compara ao de outras formas de produção de energia, porém, quando estão em zonas frias, utilizam antigelificantes poluentes, que apesar de terem uma baixa toxicidade, alguns produzem CFCs e HCFCs. Outro aspecto negativo é o elevado custo inicial do sistema e também da manutenção dos canos, onde a água causa corrosão e depósito de minerais.